E aí galera, seja bem-vindo a mais uma aula resolvendo as questões do Enem. E na aula de hoje nós vamos resolver uma questão de linguagens do Enem 2021. Na questão de hoje nós temos aqui um texto com o título Thumb Up, que significa polegar para cima, que seria o nosso positivo, ok? É um texto falando aqui sobre a rede social Facebook. Antes de fazer a leitura do texto, vamos para o comando da questão. O texto relata que uma rede social virtual realizará sua maior mudança de design dos últimos anos. Esse fato revela que as tecnologias de informação e comunicação, ou seja, esse fato revela que as redes sociais, elas buscam o quê? Elas buscam oferecer mais privacidade? Lembrando, né, o que as redes sociais buscam em si? O que elas buscam é dinheiro, ok? Mas a gente está falando com relação à mudança no design. A mudança do design das redes sociais busca oferecer mais privacidade, elas buscam assimilar o comportamento dos usuários. É isso que as redes sociais buscam. Elas promovem maior interação em ambientes virtuais, ou seja, lembrando que essa busca é após a mudança. A mudança do design feito pelas redes sociais é para promover maior interação em ambientes virtuais? Essa é a questão. É para oferecer mais facilidade para obter cada vez mais lucro? É para evoluir, para ficar mais parecida com outras redes? Ok? Então a gente vai tirar essa informação através da interpretação do texto. Bem, olha só. Começando aqui. Ponto positivo para o Facebook, que vai dar uma ajeitada na casa para, quem sabe, não ser mais conhecido como Espaço da Treta. Durante a F8, sua conferência anual, a empresa anunciou a maior mudança de design do serviço em 5 anos. Agora, o polêmico feed de notícias deixa de ser o protagonista e o queridinho da rede social se torna o segmento de grupos. O que ele está dizendo aqui? Quando você abre o seu Facebook, a primeira coisa que você vê é o feed, que são ali as postagens dos seus amigos, dos grupos que você segue e tudo mais. O que ele está falando é que o queridinho da rede social, agora, o polêmico feed, deixa de ser o protagonista. As pessoas não estão entrando mais para ver o feed. Assim que as pessoas entram, e o queridinho da rede social se torna um segmento de grupo. Ou seja, as pessoas entram no Facebook e a primeira coisa que elas fazem é mudar para grupos, porque elas têm interesses específicos, ok? Às vezes você não quer ver ali as fotos dos seus amigos e tudo mais, você quer comentar sobre um anime, aí você já tem um grupo, você já entra no Facebook, entra lá no grupo e já vai falar sobre aquele anime e por aí vai, tá? Então, há uma mudança da galera, dos usuários com relação ao queridinho, né? Antes era o feed e agora são os grupos. E aqui a pessoa coloca entre parênteses, é o Orkut fazendo escola. Como assim o Orkut fazendo escola? É só um comentário que ela coloca porque no Orkut, antigamente, a interação entre os usuários era muito limitada. Você ia até o perfil da pessoa para deixar uma mensagem que a gente chamava de scrap e tudo mais. Porém, aonde tinha maior interação, mais livre, era dentro dos grupos. O Orkut valorizava muito os grupos. E aí vem, segundo Mark Zuckerberg, os grupos no Orkut se chamava comunidades, ok? Só um detalhe. Segundo Mark Zuckerberg, mais de 1 bilhão de usuários mensais entram nessa aba do aplicativo. Que aba? A de grupos. E 400 mil deles já estão integrados em grupos de assuntos significativos. O objetivo agora é aumentar o tráfego, oferecendo mais sugestões e ferramentas especiais para quem gerencia essas comunidades, esses grupos. Além disso, o Marketplace, que já tem mais de 800 milhões de usuários, vai ganhar mais atenção e integração. Com isso, parece que é um novo padrão se montando na rede social. Sai o feed ali, aquelas postagens que você vê logo assim que abre o Facebook, e entra a segmentação. Entra mais do que o feed. Agora tem os grupos também, tem o Marketplace e por aí vai. Já que pode ser uma boa porta para a monetização nos próximos anos. Aí no finalzinho aqui, no mesmo evento, Zuckerberg também disse que o futuro do Facebook é a privacidade, mas não deu muitos detalhes de como vai proteger seus clientes daqui para frente. E aí, para finalizar, evitar que vazamentos de dados dos usuários aconteçam é um bom começo. Isso aqui é meio uma cutucada que faz no Zuckerberg, né? Por conta que já houve na história aí alguns vazamentos do Facebook, deixou vazar contas, senhas e tudo mais, ok? Então vamos lá. Vamos de novo ler o comando da questão. O texto relata que uma rede social virtual realizará sua maior mudança
de design dos últimos anos. Esse fato revela que a tecnologia de informação e comunicação, que as redes sociais, ok, elas mudam seu design, as redes sociais mudaram seu design com o objetivo o quê? De buscar oferecer maior privacidade? Não. Por quê? Porque a privacidade não tem nada a ver com design, tem mais a ver ali com códigos internos, e o próprio texto já fala aqui, ó, no mesmo evento, Zuckerberg também disse que o futuro do Facebook é a privacidade. Aí beleza. Mas não deu muitos detalhes, você percebe que isso não é o foco do texto e não justifica o design, a mudança do design, ok? Era só um a mais ali que aconteceu no evento, no F8. Mas não dá muitos detalhes, não atrela isso ao design. Então, a mudança de design feita pela rede social, ela é uma consequência de assimilar o comportamento dos usuários? Exatamente. Quando os usuários começam a gostar muito de alguma coisa ali dentro da rede social, há uma tendência da rede social valorizar aquilo. Por quê? Porque ela não quer perder o usuário. Então, vou dar um exemplo. Tem o Instagram, a gente sempre usava muito ali o Instagram, até que surgiu o TikTok com uma proposta diferente, que são os vídeos curtos. E aí, muita gente gostou daquele tipo de conteúdo. E muita gente migrou para o TikTok. Para o Instagram não ficar para trás, percebendo esse comportamento, esse interesse dos usuários agora de rede social de modo geral, o que o Instagram fez? Copiou e fez o Reels, que seriam os vídeos curtos entre aspas, para a plataforma, para atrair o seu público ou manter o seu público ali na sua plataforma. Então, uma rede social, ela se molda de acordo com o interesse, com o comportamento dos usuários. A partir do momento que os usuários passam a não usar determinado serviço, aquele serviço vai passando um tempo assim, daqui a pouco a plataforma fala, ó, a gente não vai ter mais a aba tal, porque ninguém usa, ok? Então, a rede social, ela se molda ao comportamento do usuário. E aí, beleza, isso é uma coisa que acontece, isso é um fato. Mas isso tem a ver com a mudança de design? Sim, porque é aqui que no texto, quando o Zuckerberg começa a falar, que ele explica por que vai mudar o design. Para não favorecer somente o feeds, mas dar valor aos grupos, ao marketplace, porque muita gente está usando esses serviços. Então eles estão vendo que, como há um número significativo, expressivo de pessoas utilizando esse serviço, eles têm que dar uma mudada ali no design, só para facilitar as pessoas a sair dali de um feed para um grupo e tudo mais. É só uma mudança de design para facilitar a movimentação, o acesso ali das pessoas, a movimentação dentro do aplicativo, ok? Agora, por que não é a letra C, D e E? A letra C, muita gente marcou ela, mas existe um detalhe muito bobinho, que é o seguinte, ó, promover maior interação em ambientes virtuais. Cuidado, olha só, para você tem uma plataforma, já tem uma plataforma construída. Quando você muda o design, você não aumenta a interação, ok? Por que você não aumenta a interação? Digamos que eu tenho uma plataforma onde as pessoas simplesmente conversam via texto. E aí eu mudo o botão, deixando para que você acesse essa conversa via texto de forma mais fácil. Vamos colocar dessa maneira. Isso vai aumentar a interação, o tipo de interação ali? Não. As pessoas que usam texto vão continuar usando texto. O que aumenta a interação dentro de ambientes virtuais é a inserção de novas ferramentas. Por exemplo, a partir do momento que eu coloco para você mandar um GIF ou mandar um vídeo, agora você está aumentando a interação em ambientes virtuais. Você está criando novas formas e aí sim aumentando. A mudança de design não vai mudar na prática aqui, ó, o que essa galera tá fazendo já, esses 1 bilhão de usuários e tudo mais. Só vai facilitar a vida deles, fazendo com que eles tenham maior afinidade com a plataforma. Mudar o design não aumenta a interação, não promove interação. O que promove maior interação é a inserção de novas ferramentas. Por exemplo, recentemente o YouTube anunciou que vai lançar uma ferramenta que permite você fazer live com várias pessoas. Você na sua casa inicia uma live e uma outra pessoa vai entrar na sua live, que nem já acontece no Instagram, ok? Isso vai sim promover uma maior interação dentro do Facebook, dentro do YouTube, dentro do ambiente virtual ali. Por quê? Porque ele vai lançar uma nova ferramenta. Isso não tem nada a ver com design, ok?
O design é só uma mudança ali para manter a pessoa presa porque ela já gosta daquilo, vamos pensar dessa maneira, ok? Por isso que não é a letra C, não promove maior interação. Não a mudança de design, lembrando que a gente está pensando aqui, ó, mudança de design, essa mudança de design proposta não vai aumentar a interação, vai continuar existindo os grupos e tudo mais, ok? Letra D, oferecem mais facilidades para obter cada vez mais lucro. Não, a mudança no design nada tem a ver com lucro, oferecer lucro não. A justificativa que eles têm para a mudança de design é justamente o povo usando aquilo ali. Não necessariamente aquilo ali vai abrir margem para... Vai efetivamente abrir margem. O texto ele cogita essa possibilidade no finalzinho, ó, com isso parece que um padrão se montando na rede social, sai o feed, segmentação, privacidade. Aqui, além disso, Marketplace já tem 800 milhões, integração, tem uma parte aqui que ele fala, aqui ó, com isso parece que é um novo padrão se montando na rede social, sai o feed, entra a segmentação, que pode, não está garantindo, que pode ser uma boa porta para a monetização. E aí entra a questão da interpretação, porque ele está usando palavras, ok, que vão te levar à ideia de que uma dessas opções estão corretas. Que nem ele usou aqui privacidade, porque está escrito privacidade no texto. Não é porque está escrito privacidade no texto que exatamente esse é o objetivo. E aí entra a interpretação. Agora ele fala aqui sobre dar lucro, porque ele usou a palavra monetização. Mas essa não é a proposta da mudança do design. Ele diz que há uma possibilidade e não uma realidade. Ok? E letra E, evoluem para ficar mais parecidas umas com as outras. Isso aqui está atrelado justamente à ideia de que ele falou, que ele relembrou do Orkut. Não, mas não é ficar parecida. É comum as plataformas copiarem aquilo que dá certo. O Facebook ele copiou a ideia de grupos lá do Orkut. Da mesma maneira que o Instagram copiou a ideia de vídeos curtos do TikTok. Por quê? Porque eles viram, olha só, porque eles assimilaram o comportamento do usuário, ok? Mas não é um objetivo ficar parecido, ok? E sim, o objetivo mesmo é atrair o usuário e eles estudam o que os usuários querem e colocam na plataforma. E às vezes esses estudos saem de outras empresas. O TikTok percebeu que isso ia dar certo e fez. O Instagram percebeu que os vídeos curtos dariam certo e fez. O Instagram percebeu um pouco tarde, mas também fez para atrair um certo público, tá bom? Por isso que, ó, a mudança de design feito pela rede social é uma consequência de assimilar o comportamento dos usuários. E isso a maior parte do texto fala justamente sobre como os usuários têm usado um determinado serviço e por isso a mudança de design vai favorecer o fácil acesso a esse serviço, ok? Tá bom? Então, nosso gabarito é a letra B, tá bom? Espero que tenha ajudado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!